Você já decidiu mudar um hábito e poucos dias depois acabou fazendo exatamente a mesma coisa de antes? Talvez você tenha prometido dormir mais cedo, fazer exercícios, comer melhor ou simplesmente parar de adiar tarefas importantes. No começo, a motivação parece suficiente, mas depois de um tempo, tudo parece ficar muito mais difícil do que imaginávamos. O mais curioso é que isso acontece com praticamente todo mundo. Mesmo sabendo que uma mudança faria bem para a nossa saúde, nossos relacionamentos ou nossa qualidade de vida, muitas vezes acabamos voltando aos mesmos comportamentos quase sem perceber. Mas afinal, por que isso acontece? É comum pensar que o problema seja falta de disciplina ou de falta de vontade, mas na maioria das vezes essa não é a verdadeira explicação. Existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores, enquanto o seu cérebro toma milhares de pequenas decisões ao longo do dia. A boa notícia é que a ciência já conseguiu entender grande parte desse processo. Hoje sabemos que o cérebro não trabalha contra você. Na verdade, ele está tentando fazer exatamente aquilo para o qual foi projetado: economizar energia e tornar a vida mais eficiente. E é justamente aí que começa a verdadeira história por trás dos hábitos. Embora o cérebro represente apenas uma pequena parte do peso do nosso corpo, ele consome uma enorme quantidade de energia para funcionar. Por isso, sempre que pode, ele procura maneiras de realizar tarefas gastando menos esforço. Em vez de analisar cada situação do zero, ele prefere criar atalhos para as atividades que se repetem com frequência. É exatamente assim que um hábito começa a surgir. Quando repetimos o mesmo comportamento várias vezes, o cérebro percebe que aquela ação pode ser automatizada. Aos poucos, aquilo que antes exigia atenção passa a acontecer de maneira cada vez mais natural. Imagine que você esteja abrindo uma trilha em uma floresta. Na primeira vez, o caminho é difícil. Mas quando mais você passa pelo mesmo lugar, mais essa trilha fica marcada e mais fácil se torna percorrê-la. Com o cérebro, acontece algo muito parecido. Depois que esse caminho está bem estabelecido, o cérebro passa a utilizá-lo sempre que encontra uma situação parecida. É por isso que, muitas vezes, você percebe que já realizou uma ação quase sem pensar. Mas será que esses caminhos ficam gravados para sempre? Ou eles podem ser modificados? Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o cérebro adulto era praticamente imutável. A ideia era que, depois de certa idade, suas conexões estariam definidas para sempre. Mas as pesquisas das últimas décadas mostraram algo muito diferente. O cérebro é muito mais adaptável do que imaginávamos. Essa incrível capacidade de adaptação recebeu um nome: neuroplasticidade. Em outras palavras, ela é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar ao longo da vida, criando, fortalecendo e modificando suas conexões de acordo com aquilo que fazemos repetidamente. Sempre que você aprende algo novo ou pratica um comportamento de forma consistente, o cérebro começa a construir novos caminhos entre seus neurônios. Essas conexões não aparecem de uma hora para outra. Elas vão sendo fortalecidas, pouco a pouco, como uma trilha que fica cada vez mais fácil de percorrer. E aqui está um detalhe importante. Aprender um novo hábito não significa apagar imediatamente o antigo. Na maioria das vezes, os dois caminhos continuam existindo por algum tempo. É justamente por isso que mudar pode parecer tão desafiador no início. Mas então, o que faz um caminho novo se tornar mais forte do que o antigo? Quando você decide mudar um hábito, acontece uma espécie de disputa silenciosa dentro do cérebro. De um lado está o caminho antigo, já conhecido e usado inúmeras vezes. Do outro, começa a surgir um caminho novo, que ainda é frágil e exige mais atenção para ser percorrido. É por isso que, às vezes,
Mesmo com a melhor das intenções, acabamos voltando ao comportamento antigo. Isso não significa que você fracassou, significa apenas que o cérebro ainda considera o caminho antigo mais fácil de acessar. Esse faz parte do processo de mudança e acontece com muitas pessoas. A boa notícia é que toda vez que você escolhe repetir o novo comportamento, mesmo que seja apenas uma vez, esse novo caminho fica um pouco mais forte. Os estudos mostram que é justamente a repetição consistente e não a perfeição que leva o cérebro a consolidar um novo hábito. Enquanto o novo caminho é utilizado com mais frequência, o antigo vai sendo cada vez menos ativado. Ele não desaparece completamente, mas perde força com o tempo. E chega um momento em que aquilo que antes exigia esforço passa a acontecer de forma muito mais natural. É nesse ponto que a ciência começa a encontrar estratégias para tornar essa mudança ainda mais fácil. Quando queremos mudar de vida, é comum acreditar que precisamos fazer mudanças enormes de uma só vez, mas o cérebro costuma responder melhor ao contrário. Pequenas mudanças são mais fáceis de repetir, e quanto mais um comportamento é repetido, maiores são as chances de ele se transformar em um hábito duradouro. Existe outro detalhe importante. Nossos hábitos não dependem apenas da força de vontade. O ambiente ao nosso redor influencia muito as decisões que tomamos. Às vezes, uma pequena mudança no lugar onde vivemos ou trabalhamos pode facilitar um novo comportamento sem que percebamos. É por isso que ser consistente costuma ser mais importante do que ser perfeito. Perder um dia não apaga todo o progresso. O que realmente fortalece um novo hábito é voltar a praticá-lo sempre que é possível, mantendo a repetição ao longo do tempo. Depois de muitas repetições, algo interessante acontece. Aquele comportamento que antes exigia atenção e esforço começa a acontecer quase naturalmente. O cérebro passa a utilizar esse novo caminho com cada vez mais facilidade, transformando o que era uma escolha consciente em um novo piloto automático. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas: se o cérebro pode mudar dessa forma, o que isso significa para a nossa própria capacidade de transformação? Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro deixava de mudar depois da juventude. Hoje sabemos que isso não é verdade. Ao longo de toda a vida, ele continua aprendendo, se adaptando e reorganizando suas conexões em resposta às nossas experiências e aos nossos comportamentos. Toda vez que você repete um comportamento, está fazendo muito mais do que executar uma simples ação. De certa forma, você também está ensinando ao seu cérebro quais caminhos vale a pena fortalecer. Aos poucos, essas pequenas escolhas começam a moldar a maneira como você pensa, sente e age. Talvez a mudança não seja visível de um dia para o outro, mas mesmo quando os resultados ainda não aparecem, algo importante já pode estar acontecendo dentro do seu cérebro. Cada repetição é um pequeno passo na construção de uma nova forma de agir. Da próxima vez que mudar um hábito parecer difícil, lembre-se de que você não está lutando contra o seu cérebro. Na verdade, está ensinando o seu cérebro um novo caminho. E talvez essa seja a parte mais fascinante da neuroplasticidade. A capacidade de transformação sempre esteve dentro de você. Basta dar ao seu cérebro tempo, repetição e a oportunidade de aprender.